para vocês, né, o curso sobre a subjetividade, sobre a alma. E estamos agora entrando, então, portanto, na terceira aula. Na primeira aula, nós utilizamos do Machado de Assis para introduzir a ideia de que a alma, ou a psique, a nossa psicologia, ela, né, se deve muito da relação eu-outro. O eu se constitui na sua relação com o outro. Na segunda aula, nós introduzimos uma outra característica da alma, da psicologia humana, da psique. Nós introduzimos a ideia da reflexão. Cada um de nós, né, faz perguntas para si mesmo, e não são perguntas retóricas. A gente realmente não sabe e se pergunta para este outro do eu. Daí a reflexão, a conversa do eu com o si mesmo. Bem, agora na terceira aula, nós vamos... sim, e na segunda nós fizemos isso instruídos pelo Sócrates. Machado, Sócrates, estamos bem acompanhados, né? Agora nós vamos estar mais bem acompanhados ainda, porque nós vamos estar na companhia do Platão. Porque vejam, quando alguém sabe, este alguém não faz o mal. Essa é a opinião do Sócrates. Para o Platão, o problema não é este. O problema é que a psicologia humana, a alma humana, ela se desvirtua, ela tem uma guerra interna que pode levá-la a situações que ela não prevê. Aqui também é Sócrates quem fala, mas, na verdade, como boca que mexe de Platão. E nessa hora, quando se trata de introduzir esta terceira característica da alma, esta guerra interna, a melhor, eu acredito que a melhor forma é trazer uma das mais belas páginas de toda a literatura ocidental, que é os parágrafos do Fedro, do Platão, quando ele descreve a alma de uma maneira metafórica, poética, maravilhosa. A constituição da alma para Platão é a constituição de uma biga com um cocheiro e 2 cavalos. Aliás, já vou adiantar para vocês, guardem esta imagem, porque quando nós falarmos do Freud, a alma do Freud também vai ser descrita como uma relação entre cocheiro e cavalo. Mas um dos cavalos vai desaparecer. Guardem isso que nós vamos lá desvendar esse mistério. Por enquanto, deixa eu ler para vocês, né, o que acontece com a alma. Olha, eu vou ler o Fedro para vocês, esse pedacinho. Olha que coisa interessante. É de se recordar, o Fedro do Platão, né? Então tá lá, né? Ele diz, olha, é de se recordar que no começo dessa história, é o Sócrates falando, tá? Mas aí como boca mexendo do Platão. Boca do Sócrates mexendo, mas quem tá falando na verdade no Fedro é o Platão, né? É de se recordar que no começo dessa história eu dividi cada alma em 3 partes, tendo 2 delas a forma de cavalos
enquanto a terceira, a de um auriga, ou um cocheiro, ou o diretor da biga, né? É uma figura muito conhecida no mundo grego e no mundo romano, né? Aquela cápsula com um cara em cima, duas rodas, né, e dois cavalos, né? Os romanos depois ampliaram isso para 4 cavalos, enfim. Bom, tenhamos em mente essa divisão. Dos cavalos, dizemos que um é bom e o outro é mau. Contudo, não definimos no que consistia o bem de um e o mal de outro. O cavalo que se coloca à direita é ereto e possui membros íntegros. É branco, sim. Ele ostenta um pescoço erguido. Tem nariz levemente aquilino, fino. É branco e possui os olhos bem negros. Trata-se de um amante da honra, associada ao autocontrole e ao pudor. E ele é um companheiro da genuína glória. Prescinde do chicote. Você nem precisa chicotear. Sendo guiado exclusivamente pelas palavras de comando do auriga e da razão, que é o auriga. Quanto ao outro cavalo, entretanto, ele é arqueado, pesado, tem membros desconjuntados, pescoço curto e grosso, nariz chato, sua cor é negra e os olhos cinzentos e injetados, né? Meio que para dentro, assim. É amigo da insolência e da jactância. Possui orelhas hirsutas, né? E é surdo e dificilmente obedece ao chicote e às esporas. Ora, quando o auriga contempla a visão que inspira o amor e toda a sua alma se aquece e se torna totalmente presa de aguilhoamentos e picadas do desejo, o cavalo que é obediente ao auriga, como sempre contido pelo pudor, impõe controle a si mesmo. E não salta sobre o amado. Quanto ao outro, não reage mais ao aguilhoamento ou ao chicote do auriga, limitando-se a saltar selvagemente, provocando um transtorno. De modo que este cavalo sem pudor faz com que o auriga aborde o jovenzinho amado e sugira-lhe os prazeres do sexo. Em outras palavras, a alma tem esta tripla composição:
Quando o Auriga vê algo belo, um jovem, um dos cavalos, se controla, nem é preciso o chicote. O outro cavalo não se controla e o chicote não basta. Esta alma, Auriga mais 2 cavalos, esta biga platônica, esta alma platônica, ela sofre desse dilaceramento interno. Mais tarde, quando for introduzido na filosofia e na história da cultura europeia, ocidental, a ideia de vontade, então nós vamos começar a discutir esta autonomia da vontade. Mas, por enquanto, no grego, no Platão, não há o conceito de vontade. Platão não tem um termo para tal, que é um termo tipicamente, digamos assim, do ocidente cristão a partir do Agostinho. Proairesis do Aristóteles não é vontade, é prudência. Tá? Se vocês quiserem saber a distinção, ela está feita aqui nesse livrinho aqui, 10 lições sobre o Sócrates, da Vozes, é o meu segundo livro sobre o Sócrates. Tem um capítulo que é só sobre a acrasia, a fraqueza da vontade, e a noção de vontade grega, ainda não como aquilo que nós conhecemos como vontade, mas aquilo que o Aristóteles chama de proairesis. Por que o grego não tem o conceito de vontade? Porque o grego funciona dentro de um esquema trágico. O que é um esquema trágico? É um esquema montado pelos deuses. O homem, ele participa desta montagem dos deuses. Ele não sai do campo desta montagem. Ele não tem a opção, ele não tem o arbítrio, ele não tem a vontade. Embora ele tenha o desejo, tá? Então este conflito interno é tipicamente cristão, posto pelo Agostinho, posto pela Bíblia quando o demônio tenta Jesus, posto pelo próprio pecado original, quando se dá a culpa ao homem isentando Deus, na verdade. Mas tudo isso é desconhecido, tudo isso não faz a mínimo sentido para o grego. Se fizesse sentido, Paulo, o apóstolo, não teria se dedicado tanto à pregação, As coisas seriam mais fáceis, mas não fazia sentido nenhum. Então, a construção da linguagem com a que você descreve a alma é sempre uma construção feita a partir da terceira pessoa. Você vê as coisas acontecerem entre dois e você descreve. A linguagem do eu, a linguagem da introspecção, a linguagem de falar de si mesmo, é uma linguagem muito secundária no mundo grego. Tanto é que vocês viram na aula passada, Para descrever a reflexão, a contrariedade entre eu e eu mesmo, Sócrates usou o quê? Usou a ideia de que ele estava fazendo perguntas para o Hippias e um amigo dele lá na casa dele é que ia fazer o questionamento. Ele usou de uma metáfora de diálogo. É sempre assim no mundo grego clássico, a metáfora do diálogo. E aqui a metáfora de uma alma conflituosa, mas que, como ela não pode ser posta nos mesmos níveis que a gente põe a nossa alma,
né, que é o âmbito do cristão e do Agostinho, é descrita como um conflito de um aparelho de locomoção chamado biga, uma auriga e 2 cavalos. O resultado disso, gente, é que aparece aí, então, portanto, uma terceira característica da nossa psique, uma terceira característica da alma. Se a primeira que a gente discutiu com o Machado de Assis é a presença do outro para que o si mesmo se pronuncie, e se na segunda aula nós discutimos com Sócrates a ideia da reflexão a partir de uma situação em que Sócrates identifica o elemento de reflexão como sendo um amigo, um parente que mora na casa dele. Agora, nós não estamos mais falando nem em identidade, nem em reflexão. Nós estamos falando em dilaceramento diante do belo. E vocês sabem que o belo, para o grego, é a oportunidade de Eros se manifestar. Tá? Daí a situação sempre trágica, não é? Sempre tem a participação dos deuses que montam o cenário e dão rumo às histórias. Os homens são cumpridores dessas histórias. O problema todo, portanto, é o drama interior. Ele só é de fato um drama interior para nós. Para o Platão, a metáfora não é propriamente uma metáfora. Ela é a única descrição que ele pode fazer da alma, que é a luta para que um cocheiro faça com que um cavalo e o outro caminhem. A gente toma como uma metáfora, mas para o Platão, isto é a descrição que ele pode fazer. Ele olha um cocheiro e fala que luta para fazer 2 cavalos de origens tão distintas caminharem pela mesma estrada. Por que um cavalo não vai embora e o outro não vai embora? Porque se for para o cocheiro segurar os 2 cavalos no braço, no chicote e na espora, isso não faz sentido. Cada cavalo tem muito mais força do que o cocheiro. Como é que ele consegue conduzir? Bom, ele consegue conduzir porque a biga é construída de uma maneira que você possa ter, né, digamos assim, uma perda de energia entre um cavalo e outro, sobrando para o cocheiro a chance de influenciar ambos. Gostaram? Fraqueza da vontade, por exemplo, que é um tema que vai aparecer depois, ele pode ser transposto para agora a partir desta terceira ideia, de terceira característica da alma ou da psique, que é a sua, nós chamaríamos hoje de liberdade. No mundo grego, isto é chamado de conflito. Esse conflito. Se nós tivéssemos uma situação não conflituosa, Platão descreveria ou com um cavalo só ou com 2 iguais. Mas ele descreve 2 cavalos totalmente distintos. E uma auriga que funciona como a visão da alma
e que mira a beleza. E quando mira a beleza, Eros, que é um deus, mas também é um daimon, né? Tem mitos onde Eros aparece como deus fundador e tem mito que ele aparece como um daimon. Eros, naquele momento, ele faz brotar do âmbito do belo o desejo. E o Auriga, ele fica à mercê das duas outras partes da alma. Uma diz para ele: contenha-se, tenha pudor, saiba abordar o garoto. O outro não fala nada, nem dá tempo. Ele pula em cima do garoto e diz: que delícia, né? Mas não é assim que funciona o amor. O amor funciona exatamente desta possibilidade do Auriga, né? e montando este conflito. É interessante que muita gente se esquece desta passagem e só se lembra do amor platônico quando ele não tem contato físico ou contato sexual. Quando, na verdade, essa passagem é justamente o contrário, né? É justamente o contrário. Porque por mais que o cavalo branco contrarie o cavalo preto, ele não anula o cavalo preto. E por mais que o cavalo preto contrarie o cavalo branco, ele não se sobrepõe ao cavalo branco. Na verdade, o Auriga, ele conta com esta disparidade para poder ele exercer, né, o bom relacionamento com o belo, ou o bom relacionamento que é o relacionamento de união, o amor, ou o erotismo, digamos assim, que é a mesma coisa. Deixa eu só voltar um detalhe. Quando, né, a situação já está relativamente encaminhada, os dois cavalos já se debateram, já fizeram o escarcéu que teriam que fazer, aí entra a atividade normal da alma em relação ao amor. E aí o Platão vai descrevendo como que o homem mais velho, ele é recebido na casa do garoto, toda a família entende que ele é uma grande amizade, ele, garoto, começa a entender esta grande amizade, e o relacionamento erótico corporal pode começar a se dar através das atividades do ginásio, por exemplo, nos exercícios físicos, o que pode encaminhar para um erotismo sexual, uma atividade sexual mesma, porque Platão cita aí, na hora de aludir ao relacionamento sexual, ele cita aquele episódio também do campo mítico, que é o episódio de Zeus raptando Ganimedes. Então ele diz assim: ora, com o prosseguimento desta intimidade que se forma, né, entre o mais velho e o mais novo, então o eu está satisfazendo os seus desejos, com o prosseguimento dessa intimidade e a crescente aproximação do amante ao amado, quer dizer, já passou algum tempo, né? Tá havendo um processo de enamoramento, o primeiro tocando o segundo na ginástica e no relacionamento em geral, então, portanto, a iniciativa é do mais velho. A fonte deste regato
né, deste prazer já elaborado, é aquela de Zeus, quando apaixonado por Ganimedes, denominou desejo dos sentidos e passa a fluir copiciosamente sobre o amante, parte sendo absorvida por ele, parte transbordando e escoando para fora de si. Não sei se vocês sabem, mas o do mito de Ganimedes, Zeus, deus dos deuses, o Zeus, ele tinha lá uma, né, claro que ele convivia com as deusas, né, mas você sabe que tem aquele ditado, né, da chamada grama do vizinho, né? Ou talvez as mortais e os mortais, com os seus dramas, fossem até atrativos para Zeus. A verdade é que Zeus não se continha. Quando era a irmã dele e esposa descuidava, Zeus, eu ia dizer pulava a cerca, mas não cabe, porque na verdade não tinha cerca. Ele tinha que descer do Monte Olimpo para ir lá cativar os mortais. E ele não media, né? Sendo jovem, pode ser menina ou menino ou menine, Zeus traçava. E ele tinha uma característica muito sacana para fazer isto, que era o quê? Era não aparecer, né, assim, na cara dura. Ele sempre vinha incorporado por algum ser que chamasse muita atenção. Então, no caso do Ganimedes, que era um garoto, 11, 12, 9, entre 9 e 13 anos, quando ainda é o pré-adolescente. Até porque Platão odiava o adolescente que já começava a cheirar adulto, né? O horroroso cheiro de adulto, que eu também concordo, cheiro de adulto é horrível, né? O Platão gostava quando ele não tinha cheiro nenhum. E o Zeus, né, na mitologia, foi direto para o filho. Esse menino Ganimedes era filho do rei de Troia. E o Zeus, lá, visto, né, incorporado como uma águia, chegou, né, e aquele papo de águia, e papo do garoto, e a águia é muito brincalhona, o garoto também muito gosta muito de animais, né, e o Zeus, fez o garoto montar nas costas dele, que ele ia levar o garoto para passear. Não levou o garoto para passear coisa nenhuma. Os deuses traçou o garoto no caminho para o Olimpo, no ar, né, e levou o garoto embora. Depois até os Zeus, para compensar, mandou umas carruagens de ouro para o rei de Troia. Falou: roubei seu filho, ele está aqui comigo, fica tranquilo. Aí o garoto, aliás, esse garoto, ele começou a servir os deuses, né? Serviu os deuses, ele serviu néctar para os deuses e tal, e tirou o lugar da Hebe, que era a garota, filha da Hera e dos Zeus também, que fazia esse serviço. A Hera ficou com muita raiva, né, dos deuses preferirem o garoto e não preferir a filha dela, a Hebe, e ia jogar uma praga no menino. O Zeus não podia conter a irmã, que ao mesmo tempo era esposa, né, porque ele é um deus, mas ela também é. Então ele rapidamente imortalizou o Ganimedes. Então nada vai atingir o Ganimedes. E o imortalizou a ponto dele se tornar uma constelação. Daí o surgimento da constelação de Ganimedes no céu, né? O mito que explica o surgimento da constelação de Ganimedes. Bom, enfim, tudo isso para dizer que a visão do belo e que cria, né, o conflito na alma é o desejo. E daí, portanto, nós temos mais uma característica da nossa psique, a dela trazer dramas, que nós chamamos de dramas interiores, mas esta interiorização
vai depender de uma divisão que vem depois entre exterior e interior, que ainda não está posta para os gregos. Ou melhor dizendo, que ainda não está, ou melhor dizendo, que não está posta para os gregos, e não ainda não está posta para os gregos, tá? Nós vamos ficar então com a quarta aula aí para outra característica da nossa aula. Mas por hoje já dá para vocês se divertirem bastante. Daqui a pouco a gente volta.